paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Tudo em paz? Bacana. Se eu tivesse uma última palavra para falar, se esse fosse o último vídeo, o que eu falaria? O que vocês ouviriam, né? O que vocês iriam querer ouvir de mim? E para minha satisfação, para minha alegria, para minha realização, eu deveria falar aquilo que o apóstolo Paulo falou, né? Eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ou seja, eu fiz aquilo que Deus propôs para mim. E o que eu falaria? O que eu falaria hoje? Eu inventaria alguma desculpa, alguma explicação porque não tive tempo, né? Porque muitas das vezes nos últimos momentos não dá tempo mais. E então, o que eu tenho para falar nesse vídeo é que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Todos nós temos problemas, dificuldades, mas não há desculpa para não fazer aquilo que Deus nos pede, e é tão pouco. É para que nós neguemos o mundo, tomemos a nossa cruz a cada dia e sigamos a Cristo. E para isso não há desculpa, porque nós temos tempo para tanta coisa. Nós conseguimos tempo para tanta coisa quando nós queremos. E o que Deus já fez pelas nossas vidas, as oportunidades, os livramentos, o que Deus já proporcionou em nossas vidas é algo tremendo. O mundo espiritual, ele é real. Todos nós cremos e sabemos que há um mundo sobrenatural. E que se existe o bem, também existe o mal e vice-versa. E o que nós temos que fazer é decidir entre qual dos dois lados a gente quer ficar. Porque se não decidimos nada e deixamos a vida nos levar, nós já fizemos a nossa escolha. Porque Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Ou seja, esse mundo já é governado pelas coisas do mundo. E é muito fácil de compreender, né, que as coisas do mal, as coisas mundanas estão aí evidentes. São brigas, guerras, contendas, tristezas, doenças, né, desentendimentos, as pestes, como nós vivemos aí ao decorrer da história da humanidade. Mas há para nós a opção que nos livra de tudo isso, que é capaz de nos dar uma vida nova e nos tornar uma nova criatura, que é nos entregarmos a Cristo. E o que difere alguém que seria o homem natural? O homem natural seria o homem da maneira que ele nasce. O que difere o homem natural do homem espiritual e o homem carnal? Quando nós nascemos, nós somos pessoas naturais. O homem natural, ele não conhece a Deus. Porque quando nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos com o pecado da desobediência, que seria o pecado adâmico. Pelo pecado de Adão, pelo pecado de um homem, o pecado passou a reinar no mundo e com ele a morte. Então, o homem natural, esse, da maneira que ele nasceu, ele será condenado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, estamos separados de Deus e somos inimigos de Deus. Entretanto, todavia, existem dois tipos de homens que já se converteram, que é o homem carnal e o homem espiritual. Esse já não é mais o homem natural.
O homem espiritual é aquele que uma vez se entregou a Cristo, que negou ao mundo, negou a sua própria capacidade de se salvar e resolveu colocar em Jesus Cristo a sua esperança e passa a esperar somente nele para a sua salvação, para o seu escape. Aí este é o homem espiritual. Só que para este homem existe um inimigo, que é ele mesmo. O inimigo do homem é ele mesmo, porque a sua carne milita contra o espírito. Ou seja, a nossa carne, a nossa vontade, ela busca as coisas do mundo. Mas nós temos que lutar contra a carne. Nós temos que nos sujeitar para que nós não sejamos corrompidos pelas coisas do mundo. Aí seriam aquelas que seriam a prostituição, as bebidas, o adultério, o mundo dos vícios. Isso aí são obras da carne, do homem carnal. E todas essas coisas buscam condenar aquele homem que uma vez já resolveu servir a Deus. Então mesmo o homem convertido, ele é uma luta até o fim. Ou seja, este, apesar de estar lutando, de estar em constante batalha, mas ele está no caminho, porque ele é um homem espiritual que está lutando contra a carne. Ou seja, seria o homem espiritual contra o homem carnal. Então nós temos 3 tipos de homem: o natural, o espiritual e o carnal. Qual deve vencer? Com certeza é o espiritual. Mas o espiritual não peca? O espiritual não erra? O espiritual ele é infalível? Com certeza não. Com certeza o homem espiritual, ele está sujeito a todas as tentações e provações deste mundo. Mas a palavra de Deus diz que nenhuma tentação vem sobre o homem, a não ser aquela que ele seja capaz de suportar. E as nossas paixões, as nossas vontades que nos levam às provações. Mas em todas essas coisas, aquele que nos dá o escape é Deus. Ou seja, nós somos tentados pelas coisas humanas, as coisas naturais, mas aquele que nos livra é espiritual, é sobrenatural. Então, o homem que busca a santificação, que a palavra de Deus diz que sem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, esse está em um processo. Ele erra, ele peca, mas ele se arrepende, ele se entristece, perde perdão, levanta e continua buscando agradar a Deus e não ao mundo e nem a si mesmo. Ah, mas o ser humano tem que se agradar, o ser humano tem que buscar a felicidade, porque só se vive uma vez e a vida é muito rápida. Então o homem tem que buscar ser feliz. A palavra de Deus nunca disse para o homem buscar a sua alegria, a sua satisfação. Mas a palavra de Deus nos constrange e nos indica para buscar a santificação, a santidade, para agradar a Deus. E aquele que faz isso, como resultado, aí sim ele é feliz. Feliz fazendo aquilo que Deus determina para ele. Porque a palavra de Deus diz que achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. O servo de Deus, mesmo passando provação e dificuldade, ele não desanima, ele não desespera, porque ele sabe em quem ele tem confiado e tem crido. Então, busque a santificação, busque a servir a Deus, busque negar a sua própria vontade, porque aquele que faz tudo que tem vontade não é livre, mas ele é escravo. Se eu faço tudo que me dá na cabeça, eu não sou livre, porque eu sou escravo da minha própria vontade. Aquilo que me dá vontade eu faço, e nem tudo aquilo que nós temos vontade é direito, é correto. Feliz é aquele que subjuga a sua própria vontade e consegue fazer aquilo que é correto, que é direito. Este sim é livre da escravidão, é livre dos vícios,
é livre de todas as coisas que o mundo oferece para nos contaminar e corromper. Então, se esse fosse o meu último vídeo, se será o último vídeo que você estará me ouvindo, essa é a palavra. Essa seria a minha última palavra. Faça uma verificação na sua vida. Veja se você é um servo de Deus. E se você é um servo de Deus, se o teu espírito está militando contra a sua carne, se o espírito está vencendo. Porque só assim nós encontraremos a felicidade, a alegria e a realização completa. Feliz o homem que entrega o seu caminho ao Senhor, porque tudo o Senhor fará por aquele que serve Ele. Amém? Então, se você gostou, deixe seu joinha, seu like, seu comentário e venha fazer parte desse canal. Eu sou seu irmão em Cristo, Valdir Carvalho, e esse é o nosso canal Viajando com Cristo. A paz do Senhor, até o próximo episódio. Tchau, tchau.